Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Se permite mudar. É a palavra de hoje. Vamos ler Romanos 12, 2. Ó, já está lá na tela, o pessoal está afiado. É um texto muito conhecido. Se você é um crente raiz aí de escola dominical, você já deve ter ouvido muito falar desse texto. Então, nós vamos dividir um pouquinho do que ele nos traz aí para hoje. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Tem duas palavras muito importantes para a palavra de hoje, que é transformem-se e renovação. Então guarde essa palavra, transformar e renovar, tá bom? Transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outra versão, a que eu peguei aqui, ela diz assim, para que você seja capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que eu vou usar essa versão para o que eu quero contextualizar aqui na palavra, né? A palavra de Paulo aqui, o foco da palavra de Paulo está nesse termo, transformar. Porque ele tentou usar essa palavra porque era o que Deus estava falando para a gente. Para ele, no grego, que na época quando ele escreveu, a palavra se chamava metanoia. No original, né, no texto original, é metanoia. E metanoia, gente, ela é formada por duas partes. Essa palavra meta, que é além de, é depois, é transcendente, né? É algo que se transcende. É a palavra meta. E no grego, nous, que seria metanoia, para nós, seria mente, intelecto, pensamento ou razão. Então, se você unir as duas partes dessa palavra, é uma mudança, é uma além do nosso pensamento, algo além da nossa razão, é algo além da bolha que nós formamos com os conceitos que criamos a partir da nossa criação, a partir do que aprendemos durante a vida. Então, Paulo está trazendo uma proposta de transformação que está além do que a gente entende. E é difícil isso, porque trazer algo além parece que está dizendo que eu não sei tudo. E realmente nós não sabemos tudo. A gente precisa aprender cada vez mais. E o Senhor sempre tem algo a mais para nos mostrar, para nos ensinar. E a gente acha que talvez sabe tudo, né? E a gente não sabe tudo. Então ele está trazendo aqui uma ideia de transformação, mas algo que eu vou trazer um pouquinho mais assim. Ele está apontando para uma transformação interior. Porque assim, essas duas partes montadas ali, metanoia, ela traz assim, uma mudança profunda de pensamento, uma transformação radical da mentalidade e uma mudança de ponto de vista. Porque tudo que a gente pensa e julga, a gente julga a partir de um ponto de vista. A partir do que eu aprendi, a partir do que eu ouvi, a vida inteira se falou que não podia comer manga e leite, porque matava a pessoa. Até o dia que você tomou a vitamina de manga com leite e você não morreu. A partir do momento que você não morreu, você mudou o seu ponto de vista em relação à mistura mortal de uma manga e um leite. Porque antes de experimentar, você achava, o seu ponto de vista era que aquilo gerava morte. Então, é isso que Paulo está tentando trazer. É uma reorientação de vida. É se reorientar. Mas por quê? Por que eu tenho que me transformar? Aqui está um grande conceito que vai trazer muitas respostas para a gente. Por que eu preciso me transformar? Porque eu estou deformado. Por que eu estou deformado? O pecado me deformou. Deus nos criou com uma forma.
A forma original do Senhor para nós era uma. Mas lá em Adão, a partir de Adão até eu, até você, até as nossas próximas gerações, essa forma original que o Senhor criou foi deformada pelo pecado. E essa deformação criou em nós uma imagem diferente que transcende as nossas atitudes, que elas são fora dos princípios que o Senhor criou inicialmente. Então, até quem é da área da metalurgia aí vai saber um processo de fabricação chamado conformação. Como é que é o processo de fabricação da conformação? Eles pegam um pedaço original de aço, alguma liga metálica, né, um pedacinho assim, uma barrinha, eles aquecem essa barra, até ficar bem aquecida, bem vermelha, aí eles levam para uma prensa. Essa prensa, ela vai ter uma forma. Se você já tem, você que é a galera raiz aí, você deve ter no mínimo, uma chave de boca na sua caixa de ferramenta em casa. Né? Os alfas raiz aí, tem, por mais que nem use, mas tem só para dizer. Só para dizer que tem uma caixa de ferramenta. Aquela chave de boca, ela foi formada por esse processo de conformação. E para que saia da forma que o fabricante quer, ele tem várias matrizes, várias formas nas quais ele prensa, né? Ele aplica uma pressão sobre esse aço, essa liga metálica aquecida. Quando sai da forma que ele quer. E o que eu aprendo com isso? O mundo tem uma forma, aonde as pressões do mundo, que são as tentações, elas causam em nós pressões. Agora, o que Tiago fala? Não bota a culpa em Deus e nem no diabo do seu pecado, porque o pecado que você e eu cometemos, eles vêm das nossas próprias paixões. De onde vêm as nossas paixões? Do nosso coração bandidinho. É esse coração que nos engana. E o que Tiago explica? Quando você alimenta a onda de desejos do seu coração, você cria dentro de você um ambiente favorável para que esse pecado seja concebido. E quando é concebido, aí gera morte. Essas ondas de desejos, quem cria e quem favorece é eu e você. Eu que fico vendo o que não deveria ver. Eu que fico conversando o que não deveria conversar. Eu que fico indo em lugares que não deveria estar, aonde são lugares que vão acender os meus desejos e vão criando ondas. E quem é o diabo nessa história toda? Só um surfista. Ele está com a pranchinha dele aqui te olhando. Quando você criar uma onda de desejo, ele vai pegar a prancha dele e vai surfar. Mas quem criou a onda? Quem criou? Não é você, não, foi o diabo. Coitado dele, né? Caí, pastor, caiu. O diabo botou um prato para eu comer e eu caí de boca naquele prato. Não, foi você que serviu. Você que montou, o self-service estava lá. Você que pegou o que tu quis. A gente faz o que a gente quer. Então, quem é o nosso coração no processo de conformação? Ele é aquele que, ao ponto de eu e você ficarmos alimentando os desejos, esse coração vai sendo aquecido. Igual o aço que eu falei para vocês. E ele fica maleável para as pressões. Se você colocar o lingote de aço na prensa frio, você vai quebrar a prensa. Você vai, no mínimo, quebrar a matriz. Não vai dar para conformar. Agora, se você aquece o aço, ele vai ficar maleável. É igual o meu coração e o seu coração. Cheio de desejinhos pequenininhos, pecadinhos de bolso, pecadinhos de estimação, que nós vamos mantendo na nossa semana, no nosso dia a dia, no nosso pensamento, nos ambientes que a gente frequenta. O nosso coração vai se aquecendo com esses desejos. Aí o mundo está pressionando, porque o mundo tem a pressão, a sociedade, a agenda diabólica do inferno para deformar a criação. Essas pressões vão achar no meu coração e no seu coração uma condição favorável para conformar o nosso coração. Estão entendendo, amém? Por isso que Paulo está falando assim, não se amoldem ao padrão desse mundo.
Porque o mundo tem uma forma. O mundo tem uma matriz que vai pressionar você. O mundo tem uma música. Ele vai tocar essa música. Agora vai de mim você entrar nessa dança. Ser maleável o bastante para se amoldar a esse padrão. O padrão é a forma. E o mundo vai te pressionar. Está todo mundo fazendo. Está todo mundo indo. Todos os casais fazem isso. Todos os jovens fazem isso. Todo mundo. Agora a moda do momento é fazer isso. Ei, não entra nessa. Isso é a pressão do mundo. Se eu e você dermos bobeira para isso, o nosso coração é facinho para se enganar. Quando a gente vê, já foi. Quando a gente vê, o nosso coração já conformou e a gente já está ali, ó, daquele jeito, porque o coração já recebeu a prensa. Porque o mundo é uma pressão, gente. O mundo vai nos pressionar. O trabalho do diabo é causar pressões. Agora, se eu e você estivermos com o coração em Jesus, essa matriz vai empurrar, mas ela vai quebrar porque Jesus é maior em nós. Amém? Então, é por isso que Paulo está falando. Porque eu e você estamos sujeitos a essa pressão. É pressão para tudo quanto é lado. Qual a resposta que você vai dar para sua esposa na hora que você estiver bravo? Essa é uma pressão. Ai, Jesus, estou sendo pressionado. Qual é a resposta que você vai dar para o seu esposo quando ele te irritar? Como é que vai ser? Porque essa é uma das pressões. Qual é a resposta que vamos dar à sociedade? Qual é a resposta que você vai dar na sua empresa essa semana agora como um bom funcionário? Porque as pressões, elas causam em nós uma condição de fazer tudo que é de errado. Só que o meu coração não está maleável para essa pressão, porque quem vive em mim é Jesus Cristo. Amém? E você também, amém? E o que acontece, gente? Pelo fato de nós estarmos condicionados a essa deformação, a gente perde a capacidade de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é experimentar a vontade de Deus? É você não fazer a sua vontade e fazer a de Deus. Isso tem um cheiro de obediência. Tem um ar assim de fazer a vontade de Deus, experimentar a vontade de Deus, para mim está linkando a obediência. Se eu estou deformado por causa do pecado, eu não tenho capacidade de experimentar. O que é experimentar? Obedecer. Por isso que eu e você somos desobedientes. Agora descobri por que da minha teimosia. Por que da minha desobediência? Agora eu descobri por que da minha dificuldade de obedecer a palavra e me manter. Porque eu estou deformado. Aí causa em você e em mim esse confronto que eu estou trazendo, uma necessidade de transformar pela renovação. Aí agora vem a solução. Qual é a solução para se transformar? Renovar. Renovar não é inovar. Renovar não é inventar. Renovar é trazer novo algo que já existe em nós, que está envelhecido, está segregado por causa da nossa deformação. Porque Deus nos criou originalmente de uma forma ok para Deus. Só que o pecado nos deformou e nos distanciou. Mas há dentro de mim e você uma gotinha ainda de Deus, que se eu e você nos permitirmos ser mudados, transformados por esse caminho de renovação, é renovar os votos. Fala, Deus, eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja. Deus, eu quero ser quem o Senhor criou para eu ser. Eu quero ser o marido que o Senhor desenhou para ser o marido da minha esposa, conforme a sua vontade. Deus, eu quero ser o pai que o Senhor projetou para eu ser para os meus filhos. Deus, eu quero ser o funcionário que representa o reino de Deus aqui na terra. Quando eu e você nos permitimos reatar esses votos, isso é renovar. Quando eu permito renovar o que está dentro de mim, logo eu me transformo, aí eu me torno capaz de obedecer o Senhor. Está vendo? Está fácil de entender, gente? Amém? Agora fala para alguém, então assim, agora descobri por que tu é tão desobediente, teimoso. Me ajuda aí.
Agora eu entendi por que tu é teimoso. Tu tá deformado. Essa tua deformação. Por isso que Paulo clama. Ele clama assim desesperadamente. Volta ao versículo 1. Olha só como é que ele está desesperado. É um desespero, gente. Versículo 1. Olha lá. Oi? Portanto, meus irmãos, peço pelo amor de Deus, pelas misericórdias do Senhor, Ele está assim clamando, que vocês ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo. O que é isso, gente? A pessoa transformada, a pessoa que recebe a palavra, lembra uma palavra que eu trouxe para vocês? Que a fé, ela é movida em obras, né? A fé nos move, né? Mas como é que eu tenho fé? É na palavra, tem uma cadeia, né? Eu tenho fé porque eu ouvi. Eu ouvi a palavra. A palavra gera fé. A fé gera movimento, gera obediência. Quando eu estou em obediência, eu vou materializar em atitudes as palavras do Senhor na minha vida. Eu vou materializar em escolhas, em renúncias, em atitudes. Então ele está falando assim, ó, que vocês ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, porque esse é o culto racional, começa aqui. Eu tenho que entender aonde eu preciso ser transformado. Não é sobre fazer, é sobre ser. Porque tem muita gente fazendo a igreja. Tem muita gente tocando, cantando, pregando, liderando, pastoreando. Mas não é só faz. Não é sobre fazer. Deus não está preocupado com o que você faz, Deus está preocupado com o que você é. E é muito melhor ser filho resgatado. Porque isso traz para nós um respaldo do Pai. Estão entendendo, gente? Amém? Mas se eu e você nos permitirmos sermos mudados dessa forma deformada que eu e você estamos, já pensou se a gente tivesse um espelho em casa que revelasse a tal deformação na qual eu realmente sou deformado em Deus? A cara que a gente ia ter no espelho. Já pensou? Ia ser uma coisa... Mas existe esse espelho. A palavra... A palavra é um espelho. Sabe o que Tiago fala sobre espelho e a palavra? Ele fala assim, ó. Se você ouve a palavra e não a obedece, é como se fosse um homem que olha a sua imagem no espelho, quando vira as costas, se esquece da própria imagem. Sabe por quê? O espelho revela qual é a realidade da nossa cara. Então, quando você vai sair do trabalho, você vai no mínimo dar uma olhadinha no cabelo. Quando você almoça e volta a trabalhar, no mínimo você vai ver se tem um casquinha de feijão no dente, um alface. Você não vai sair dando um sorrisão, aquele feijãozão no dente. Porque o espelho vai revelar a verdade sobre você. E ele vai ajudar você a melhorar a imagem, a não sair tão errado. Então a palavra, quando eu ouço ela e não obedeço, é como se eu estivesse com feijão no meu dente, olhasse no espelho, virasse, esquecesse dos meus defeitos e fosse trabalhar como se nada estivesse acontecendo. Tiago está falando, ó, se você ouve e não obedece, é como se você estivesse olhando para esse espelho aqui e esquecesse da própria imagem quando virasse as costas. Então está aqui o seu espelho, o meu espelho, o nosso espelho. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por esse espelho maravilhoso? E agora eu vou dividir com vocês uma parte do meu coração, né? Trouxe essa introdução da palavra aqui. Mas o tema principal da palavra é sobre mudar, sobre mudança, sobre se permitir mudar. E essa semana eu me mudei de casa. Por isso veio essa palavra. Eu fiquei assim, Jesus, o Senhor, eu estou todo assim, estou trabalhando demais aqui, essa mudança me dá uma palavra assim, de alguma coisa. E ele só falou assim, olha porque tu está fazendo, que tem tudo a ver com a tua palavra. Eu falei, meu Deus, para onde eu vou? E foi, deu uma palavra aqui, vai lá, arruma as coisas que eu vou me esconder um pouquinho, eu preciso sentar e ver o que vai acontecer domingo. Então, trouxe as percepções que eu tive nessa mudança. Eu vou contar um pouquinho para vocês.
Sexta-feira a gente se mudou de casa, né, onde a gente morou 3 anos e 9 meses na mesma casa. Foi a primeira casa onde viemos para Blumenau, uma casa que tem muito significado para a gente nessa vinda. Foi a primeira casa na qual a gente foi ser pastores pela primeira vez de uma igreja, onde a gente saiu em missão de uma forma mais intensa. Nessa casa aconteceu o nascimento da Ana, onde ela aprendeu a andar, aprendeu a falar. Coisas muito lindas aconteceram naquela casa. O Estevão desenvolveu, né, boa parte da infância dele ali, onde ele aprendeu muito a jogar o basquete, que ele joga muito na escola, muito dedicado. Ele tem uma cesta em casa, ele é o dia inteiro, de noite, não tem nem luz assim, está jogando no escuro para poder aprender mesmo. Então, assim, tu vê um desenvolvimento, tem todo um apego emocional naquele lugar. A gente viveu coisas muito lindas, muitos alinhamentos na nossa vida, né, minha e daquela. A gente viveu coisas maravilhosas lá. E então, né, essa casa tem esse significado, né? Espero que não saiamos de Blumenau em si, né? Mas a gente teve que sair dela, né? E chegou o tempo de se mudar, né? A gente tem muitas memórias, né, de cada cômodo dessa casa, de todo. Se eu fechar os olhos, eu lembro de histórias, de coisas em cada lugar daquela casa, cantinho daquela casa, né? Desde as aranhas gigantes que vinham atacar aquela, né? Para ela era gigante, para mim era uma aranha normal, né? Cobras que entravam assim no terreno, lagarto, gambá e tudo mais, né? É muito legal, a gente tinha uma cultura, assim, um contato muito legal com a natureza, era muito, muito gostoso. E mudar não é fácil, gente. Porque quando se trata de mudança, ela gera em nós desconforto, ela gera em nós um movimento, assim, obrigatório, a gente tem que se mover. Mudança, assim, mudar não é fácil. Primeiro, porque a gente se molda ao ambiente. A gente se acostumou naquela casa. Então, para a gente se mudar, é difícil. A gente se acostuma na nossa vida, no estilo de vida que a gente vive, né? Então, lá na sua casa, provavelmente, você pode fechar os olhos, tu anda pela sua casa, tu conhece a sua casa, de tanto que tu mora ali, que é costumeiro, né? Segundo, porque a gente acostuma até com as dificuldades do lugar. A nossa casa, quando chovia, era igualzinha a casa da Dona Florinda, cheia de balde, assim, goteira, né? Agora a gente, meu Deus, o que nós vamos fazer com esses baldes, com esses panos? Chovia um pouquinho, a gente se acostumou com a goteira, não fazia mais. Porque a gente se acostuma até com os problemas. E interessante que até o que não era bom na casa, com o tempo se tornou suportável e normal. E esse é um perigo da nossa vida, que até os nossos erros, as nossas falhas, os nossos hábitos tóxicos, ruins, a gente está tão acostumado a fazer o que é errado, que o que é errado se torna normal, costumeiro e suportável. Sabe assim? O jeito que a tua mulher te trata é errado, mas vocês estão tanto tempo juntos que você suporta e está tudo bem. Não está tudo bem, precisa acertar. O jeito que você trata a sua esposa está errado. Mas está tudo junto ali, vamos ser assim mesmo e tal, aí se acostuma. Não, se acostumar com o errado, não, a gente precisa mudar. E é difícil mudar, porque a gente acostuma. A gente se acostuma até com o que é ruim. O que minha mãe falou lá que tu falou? É fácil se acostumar com o ruim e com o bom. Com o bom é bom demais, e com o ruim a gente nem percebe e acaba se acostumando. Então, o que eu aprendi na mudança? 17 anos de casamento, 9 mudanças e 6 cidades diferentes. Esse é o histórico meio daquela. E nessa mudança eu tive algumas percepções. Né? Primeiro, a mudança não foi pela nossa própria vontade, mas tivemos que mudar. Sabe uma coisa que eu e você temos que aprender em Deus? Deus não é um gênio da lâmpada que está pronto a fazer a minha e a sua vontade. A gente esquece que Deus é Ele e eu sou o servo. Então, a gente tem que entender que algumas coisas, a gente tem que amadureça, gente. A gente tem que entender que nem tudo que a gente faz é o que a gente acha legal. Eu faço o que é legal. E o que não é legal, tu não quer fazer. E o que Deus mandou eu fazer, para onde eu ir, eu não queria, mas eu tive que ir. Não tive escolha. Quando eu e você estamos muito apegados às nossas escolhas em relação ao que Deus quer, pode ter certeza que você não está servindo ao Deus verdadeiro. Você está servindo um Deus que você criou. Porque o Deus que você criou é maleável às suas vontades. Porque o Deus verdadeiro, Ele é soberano.
A vontade dele sobrepõe a nossa. A não ser que você não queira ser servo dele. E está tudo bem. A gente se vê no juízo final. Você lá embaixo e eu lá em cima. Glória a Deus, aleluia. Brincadeira, gente. Não leva tudo a sério. A vontade de Deus está além das nossas expectativas, senhoras e senhores. Por isso, o clamor de Paulo, pelas misericórdias do Senhor, acordem. Olha o que Paulo estava falando. Não se amoldem, mas transformem-se. Essa transformação é sair dessa bolha dos conceitos que eu e você criamos sobre a religião, sobre religiosidade, sobre Deus, sobre a vida, sobre o casamento, sobre a criação de filhos, sobre o trabalho, sobre a profissão, porque a gente cria uma bolha. A gente acha que sabe tudo, a gente acha que não precisa de conselhos, porque a gente sabe, a gente já é experiente, já faz um monte de coisa e cria uma bolha. Não, vamos sair dessa bolha e pensar além. Vamos sair desse lugar. A vontade de Deus é esse lugar além da nossa mente. Por isso que Paulo está convidando, ei, vamos para além da sua mente, vamos. Porque é lá que o Senhor habita, é lá que o Senhor transforma e trabalha. Porque nesse lugarzinho pequenininho onde você está morando, que é a tua mente, cara, isso aí é limitado. Deus é um Deus sem limites. Deus é um Deus do impossível. Não impossíveis para Deus. Então, para alguém que está no lugar das impossibilidades, você acha que ele cabe mesmo dentro da nossa mente desse tamanho? Sim ou não? Não vai caber. Então, por isso que a gente tem que sair desse lugar. Segunda, nós não estávamos preparados para se mudar. Mas aconteceu. Teve que acontecer. Não tem escolha. E o que eu queria falar isso para você? Quando Deus te chamou, da mesma forma que Ele me chamou, Ele não foi numa agência de emprego para pegar a pessoa mais formada, mais experiente. Ele não foi buscar o teu currículo, deixa eu ver, o que você sabe fazer, o que você tem experiência. Ele não te escolheu desse jeito. Sabe como é que Ele te escolheu e me escolheu? Mesmo sendo pecadores. Ele nos amou primeiro e por isso que nós o amamos. O chamado do Senhor para nós, para nos amar, Ele não considerou em mim e você os nossos pecados. Então não é sobre habilidade, não é sobre conta bancária, não é sobre currículo e muito menos diplomas. É sobre graça e misericórdia sobre a nossa vida. Então, se Ele te escolheu, por que eu e você não vamos em direção a essa correnteza da vontade do Senhor? Por que a gente resiste tanto? Por que a gente se mantém tão indiferentes? Olhando o que Deus está fazendo e a gente fica como se fôssemos espectadores do reino de Deus. Deus não me chamou e não te chamou para ser espectadores do reino de Deus. Deus me chamou e te chamou para sermos protagonistas de uma história incrível que vai acontecer na nossa geração. A única chance de mudar essa geração é agora. Porque depois a gente vai embora, vai chegar outra geração. E cada geração tem a sua chance de fazer algo. Então a nossa chance é hoje. Não é amanhã, não é quando eu acho, é agora. E a gente fica indiferente. Por quê? Não me sinto capaz, me sinto pecador, me sinto sujo, me sinto isso, me sinto aquilo. A gente cria uma lista enorme, incontável de problemas, de barreiras, mas a gente esquece que o perdão do Senhor está para esmagar toda e qualquer condenação sobre eu e você. Você acredita nisso em nome de Jesus? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus por agradecimento. Obrigado, Senhor. O Senhor nos perdoou na cruz. E por que a gente se limita? Não, mas eu não sei. Não, isso é para alguém que está em santidade. Isso é para isso, isso é para aquilo. E a vida está passando, meu filho. Vamos embora. Ele nos chama e te chamou. Te chama. Não, olha, eu não acredito que você está aqui para escutar isso aqui. Tudo que eu estou falando, de uma forma aleatória, sem sentido e sem propósito. Eu não acredito. Não acredito mesmo. Nosso papel é ir. Só vai. No caminho Ele vai te explicando. Não é sobre entender, é sobre obedecer. Não é sobre merecer, é sobre receber o favor. Está vendo que é diferente? Porque se eu e você dissermos sim para Jesus hoje, eu e você vamos viver aquela palavra que diz: tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e cumpre o seu propósito. Tudo vai cooperar.
Sabe por que vai cooperar? Porque Ele vai estar no controle. E Ele vai respaldar. Tu acredita nisso? Outra coisa que eu aprendi nessa mudança. Nós não fomos para o lugar que idealizamos. Mesmo assim, estamos muito felizes pela escolha que fizemos. Eu quero dizer para você que eu fui para a casa, que eu sonhei da minha vida, que eu procurei, não é. Gente, eu sou uma pessoa normal. Eu não sou nada a mais. E eu não posso esconder os meus sentimentos, senão eu vou ser falso, né? Então, eu vou falar para você, se vocês olharem no meu histórico de conversas, nas minhas buscas no Google, de tudo que eu procurei, estava muito diferente de onde eu fui. Porque a minha vontade, os meus desejos, os meus ideais eram uns. Só que eu não estou vivendo o que eu idealizei. Porém, aonde eu estou, eu sinto paz porque eu sei que é na vontade do Senhor. E posso não estar entendendo 100% o porquê das coisas. Mas todo dia eu estou falando com o Senhor, Senhor, eu quero aprender. Eu quero que o Senhor me ensine o que está acontecendo para que a minha fé possa ser estabelecida todos os dias, com o que eu vou entendendo durante o caminho. Então, entender o que o Senhor quer para mim, para você, está dependente de uma vida diária com o Senhor, de uma conversa, de um relacionamento. Nosso problema é que a gente se encontra com Deus uma vez na semana, durante 1h30, e deu. Então, assim, Ele fala, pão, falou. Aí eu e você vamos embora, e um monte de coisas, distrações, muitas coisas acontecem, e a gente não lembra da metade da coisa que Ele falou, e a gente fica assim vagando, porque a gente não sabe para onde ir, o que fazer. Mas se todos os dias eu tenho um relacionamento com o Senhor, por mais que eu não esteja entendendo nada, mas eu pergunto, Deus, eu não estou entendendo nada. Mas dentro de mim tem uma paz que excede todo entendimento. Porque eu sei que eu estou na vontade do Senhor, não é na minha. Então, diante de muitas perguntas que eu tenho, a resposta é dada na paz que eu sinto. Está entendendo? E essa paz só tem em Deus. Não tem numa casa, não tem num carro, não tem num relacionamento incrível, não tem numa viagem maravilhosa, não tem numa conta bancária cheia. Essa paz só tem em Deus. Apesar de eu e você estarmos dentro de uma fornalha. Apesar de eu e você. Interessante fornalha, eu lembrei agora, né? Já pensou? Que interessante, né? 3 jovens jogados na fornalha. No mínimo, era para eles estarem gritando e correndo, né? Num desespero. Batendo na roupa. O que eles estavam fazendo? Caminhando. Na fornalha. Bem de boa. O que está acontecendo? Não, tem um homem aí que veio com a gente. Ele não deixa nada acontecer com a gente. Nem o fio da roupa se queimou. Então, às vezes, o ambiente não é favorável, mas a presença de Deus favorece. Está entendendo? Não fica olhando para a circunstância e para o em volta de você. Olha para quem está com você. Quem está com você faz a diferença. Tu acredita nisso também? E a minha fé vai se mover, e vai me mover a perceber devagarzinho, né? O que Deus está fazendo, porque até hoje eu não entendi. Mas só estou 2 dias na casa também, não deu para entender nada, né? Não deu nem para arrumar a mudança ainda. Nem vai lá em casa, está uma bagunça aqui só. Outra coisa que eu aprendi nessa mudança, fomos para um lugar menor. E ainda estamos adaptando, ainda não, né? Tem coisa de Jesus, essas caixas aqui, onde é que vão entrar? Deus vai arrumar um jeito. Então, o lugar que Deus quer nos levar não é da forma que eu e você estamos. Ele vai ter uma adaptação de espaço, que é diferente do espaço que eu estou, porque às vezes eu chamo a Ana de espaçosa, né? Ana, você está muito espaçosa. Porque ela toma espaço no lugar, é só ela que fala, é só ela que... Tudo é ela. Ana, pá. Aí ela fala assim, eu não sou espaçosa, pai. Ela fala assim. Porque a gente às vezes está espaçoso. É só eu, é só a minha vontade, é só os meus sonhos, é só o que eu quero, é só para onde eu vou, é só o que eu penso, é só o que eu falo. E às vezes o espaço que Deus quer para mim e para você é um pouquinho mais humilde. Porque você está muito inflado das nossas vontades. Porque a gente gosta de alimentar as nossas vontades.
E quando se alimenta, vai inflar, né, gente? E às vezes o espaço, a vontade de Deus tem um formato que está diferente. E eu e você precisamos nos adaptar. Essa adaptação demanda humildade, demanda espírito servo, obediente. Tá bom, Deus, é para fazer isso, vou fazer. Sabe, a gente vai se moldando. Então assim, temos que deixar coisas para trás. Porque não vai caber. Não vai caber, isso aqui não vai caber. Já tem um monte de coisa. Já trouxe a mala com a cadeira que já veio para a igreja. Cadeira boa. Eu não trago coisa quebrada para a igreja. Não traz também, pelo amor de Deus. Tem gente que acha que igreja é depósito de lixo, assim. É uma coisa quebrada, dá para a igreja. Queimou o ventilador, não dá para a igreja. A pessoa acha que o ventilador vai ser curado quando entrar na igreja, né? Você entrou, começa a rodar com o vento do Espírito Santo. Não, gente. Se está queimado, manda arrumar, aí dá para a igreja bonzinho, no mínimo, né? Amém, gente? Nada quebrado, nada não sei o quê, nada não sei o que lá. É aquela frase lá que tu sabe, né? Nada fora do lugar, nada não sei aonde. É um negócio... Eu nunca sei falar essa frase. Um dia eu vou aprender. Como é que é? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Consegui fazer. Só assim. Palmas para Jesus aí. Aqui, alguns móveis que nós tínhamos não poderão ser usados nessa casa nova. Algumas coisas que eu e você fazemos, alguns hábitos que nós temos, não poderão fazer parte da nossa vida quando eu e você dissermos sim para Jesus. Metanoia, que é a transformação que Paulo está falando, ela está falando, tem um exemplo muito conhecido que é da borboleta, né? A lagarta, ela se transforma numa borboleta. Você não vê a borboleta tendo hábitos de lagarta. Quando a borboleta quando a lagarta se transforma, ela cria asas, grandes asas, ela voa, ela tem hábitos diferentes que não comportam para uma borboleta o que uma lagarta fazia. Então tem coisas que eu e você fazemos, pensamos, falamos, que não cabem quando eu e você dissermos sim para Jesus. Estão entendendo, gente? Amém? Então alguns hábitos vão ter que ser deixados para trás em nome de Jesus. Por favor, gente, senão... a gente vai ficar incomodado. Porque assim, a adaptação é diária. A gente tem que ter paciência. Não é de um dia para a noite que a gente vai se transformar, mas é todo dia sendo intencional. A nossa mudança, a gente tem que acordar sabendo que amanhã tem caixa para desfazer, irmã Keila. Hoje você não me deixou em paz. Tinha que botar um monte de cortina, virar. Jesus amado. Aí eu tive que chamar ajuda para os universitários. Porque tinha um guarda-roupa lá que o pessoal da mudança botou de cabeça para baixo. Como eu não sei, o diabo usou aqueles homens lá, só pode. Para tirar a minha paz. Aí eu sozinho não dava conta, chamei uns dois aí, foram lá, tivemos que desmontar o quarto inteiro para só virar o guarda-roupa. Que o quarto é assim, você tem que entrar assim e dormir assim, tum. E não dá para você andar assim, vou dormir. Não dá, você tem que andar, faz a curva assim, e deita. Esse é o quarto. Então... para mudar o guarda-roupa, você não sabe a manobra que eu fiz. Entendeu? Isso é intencional. Se a gente não for intencional, se a gente não acordar já com a cabeça, a gente tem que desfazer as caixas, a gente tem que arrumar as coisas. Se eu não acordar com essa intenção de mudar, de melhorar, aí a bagunça fica, aí a casa fica a caixa assim. Estava saindo assim. E as coisas. A tua vida às vezes está assim, porque tu não acorda decidido em mudar. Tu acorda acostumado com os lixos, com os móveis, fora do lugar, com coisas que não deveriam estar fazendo parte da sua vida. Estão entendendo, gente? Amém? Se eu e você não nos permitirmos essa adaptação, nós vamos ter uma vida muito difícil. Essa mudança tem que acontecer hoje no seu casamento. Por isso que seu casamento tem sido difícil. Essa mudança tem que acontecer hoje no seu lado profissional, na sua empresa, onde você trabalha. Porque senão vai ser toda a vida esse looping de problemas. E essa mudança precisa acontecer agora no seu coração. Senão você vai viver sofrendo com os seus sentimentos. Até quando? Até quando você vai se permitir ficar sofrendo com relacionamentos, com pessoas? Porque você não muda. Você precisa mudar, amém? Outra coisa, já que falando de espaço... Eu vi que na casa anterior tinha espaço sobrando, e quando se tem espaço sobrando, você tem coisas sobrando. E aqui está uma coisa muito interessante.
Eu percebi que tinha muita coisa que eu não usava mais. E que acabou até se estragando com o tempo. Eu joguei, lá na casa antiga, eu vou entregar ainda essa semana. Tem, que a gente não conseguiu jogar fora. 4 sacos desse tamanho aqui, 4 de lixo. Que estava dentro de gavetas e armários. Olha o quanto de lixo que a gente carrega dentro de casa. Você acha que eu precisava daquelas coisas? Não. Não deu nem para doar para ninguém, porque não presta mais, não dá para usar mais, e nem eu uso mais, não serve mais para nós, eu tive que jogar fora. Então, realmente, eu precisava daquilo. Tem coisa que a gente não precisa ter, e a gente tem por luxo. É aquela velha história, né? Aquele que fala assim, vai que um dia eu precise. Ela fala assim. Ou frase diabólica. Não, vai que um dia eu preciso disso aqui, então deixa guardado. É uma colher indiana de não sei o que lá, com a madeira não sei o que. Tem 50 colheres, mas aquela tem que guardar. Pode usar qualquer colher, mas aquela... Então a gente vai guardando um monte de coisa que não precisa. Então assim, gavetas cheias de lixo, cômodos que guardavam coisas que eram consideradas úteis em algum dia da vida. Quando? Eu não sei. Em resumo, cômodos sobrando, coisas guardadas ocupando espaços inúteis e vivendo como acumuladores. Olha que complicado, né? E de manhã eu lembrei, agora eu lembrei de novo, né? Eu tinha aquela mandou, eu estava aqui na igreja, estava olhando, aquela mandou uma foto, um vídeo, que ela achou 2 lanternas de um Chevette que eu tinha. Olha o problema. Falei, Keila, guarda isso, porque se você joga fora, isso é um artefato sagrado. Coisa para você ser fulminada. Vai que cai um raio na tua cabeça, tu jogou uma lanterna, isso é uma coisa santa. Uma lanterna de um Chevette é santidade. Aquilo ali reluz a luz do céu do Senhor. Eu lembrei do meu Chevette. Só sobrou lanterna. Faz uns anos atrás, eu tinha um Chevette. Eu comprei um Chevette 88 monocromático, marrom por dentro, por fora. Coisa mais linda. Nossa, pensa num carro assim, maravilhoso. A álcool. Não pegava nem a pau no frio. Aí botamos injeção eletrônica, tinha um botãozinho assim, fazia... Aí a gasolina ia lá no carburador, aí você tinha que ligar. Aí ligava, você, glória a Deus, aí saía, né? Uma vez a Keila teve que fazer... Ensinei a Keila a pegar no tranco o carro. Vai, Keila, entra aí que nós vamos ter que fazer esse carro pegar, não tem como. Aí, cara, meu Deus, eu empurrei umas 20 vezes, né? Aí eu falei, vai de ré agora que vai dar certo. Imagina, eu nunca fiz o carro pegar, fazer o carro pegar de ré. E deu certo, né? Palmas para a Keila conseguiu ligar um Chevette de ré. Aê! Eu vai, Keila, eu fiquei do lado, vai, aperta a embreagem, sei que lá, aquelas coisas. Meu Deus, uma cena incrível. Incrível, foi maravilhoso. Mas não foi muito legal, mas pode falar assim. Que a gente combinou, né? Que tu ia falar que era bem legal, né? Tu adorou a oportunidade de sentar numa carruagem sagrada que é um Chevette, meu Deus. Aí tá. Reformei, desmontei o Chevette todo, mandei para pintura, mandei fazer todo estofado novo, teto, tudo era novo nele. Ele era um carro zero da loja. As peças de ferro mandei jatear e cromar e fazer todo um tratamento de superfície e tal. Tudo era novo, tudo. Painel era novo, tudo novo. Ele estava pronto para andar. Eu estava num culto lá em Itajaí, na nossa sede, eu era líder dos jovens lá, estava lá louvando o Senhor. Aí veio uma voz assim, o Chevette não é seu. Eu falei assim, ô diabo, que isso? Está querendo tirar minha alegria? Quase terminando o Chevette, tu vem com esse papo? Voltei a adorar. O Chevette não é seu. Falei, Jesus, não é o Senhor não, né? Aí tá, né? Vamos lá. Aí quando eu abri o olho, estava o Dani, né? Cantando lá na frente, sim. O Chevette não é seu, o Chevette é dele. Falei, não, Senhor. Aí não, pegou pesado, né? Aí eu falei assim, tá bom, Deus, um dia eu vou dar. Quando eu tiver coragem. E vontade. Aí passou o tempo, né? Teimoso, apegado. Eu terminando o Chevette, botei o Chevette na garagem do pastor João lá para guardar, porque eu não tinha um Chevette. Você não pode deixar no tempo pegar sereno, né, gente? Tem que estar guardadinho, né? É uma coisa muito rara, né? Pegar chuva, não pode? A gente pega chuva, mas Chevette não. Aí passou o tempo e eu acho que nem foi Jesus. Deixa para lá. Aí eu estava numa confraria dos Alfas, numa segunda-feira.
Aí o Rafa, outro amigo meu, me procurou: ô, Carioca, tem um negócio para te falar, uma dúvida. Algum dia Deus já pediu para você dar um presente para alguém? Eu falei: ih, que papo é esse, rapaz? Eu falei: hã? Sabe quando tu não quer falar sim, não, mas tu fica assim? Eu falei: fala mais um pouco, continua a conversa. Aí ele assim: então, Deus mandou eu dar um presente para alguém, e eu comprei esse presente. Eu falei: ah, ainda bem que não é eu, é você. E eu já comprei, só que assim, eu tô orando para Deus me dar sinais, para eu saber se é para dar, e Deus não me deu sinal, e eu não dei o presente ainda. O que eu faço? Eu falei: rapaz, esse papo tá meio estranho. Aí na hora o Espírito Santo veio sobre a minha santidade. Aí eu falei assim para ele: olha, Rafa, será que não é Deus tentando te ensinar a ser maduro bastante para você ouvir uma vez só e fazer o que Ele mandou? Porque quem sabe essa pessoa está precisando dessa bênção e você está segurando essa bênção porque tu quer sinalzinho. Faz logo o que Deus mandou tu fazer. Ó, que palavra bonita. Para os outros é legal, né? Para mim, a pimenta no olho dos outros é refresco. Aí ele assim: muito boa essa palavra, Carioca, vem cá. Eu falei: Jesus, está piorando esse assunto. Aí ele me levou no carro dele, ele abriu a mala e tirou uma caixona assim de um Nike, e falou assim: então, o presente é para você. Aí ele me deu assim, um Nikezão assim na caixa, cara. Quando eu abri assim, veio uma voz assim, ó: dá o Chevette. Rapaz, eu olhava pro Nike e olhava para ele: é sério, isso aqui é para mim? É, cara, é para você. Deus falou comigo para te dar. Falei: tá bom, obrigado. Eu fiquei assim: meu Deus, eu não acredito que eu vou ter que dar o meu Chevette, cara. Olha a manobra que Deus fez para me ensinar. Olha só, aí foi eu, né? Mais uma semana de sofrimento. Eu não conseguia ver o Chevette. Para mim o Chevette não existia mais. Dava até raiva de Chevette. Eu não conseguia nem ver. Eu não conseguia nem dar uma volta assim com a família, botar uma música assim do Guardiões da Galáxia para a gente escutar assim. Nada. Não, nem para curtir. Aí chegou no sábado, o Dani na escala do Tamo Junto. Falei: ô Dani, miserável, eu tenho um negócio para te falar. Depois do culto, vou lá na sala lá que eu tenho. Quando ele sentou, já joguei a chave na mesa. Toma, é um negócio para você. Toma, vai embora daqui. Eu não quero mais conversar. Mas o que foi? Não, que Deus mandou dar um negócio para você. Isso aqui, o carro pega e vaza. Eu não quero mais te ver nem ver ele. Porque senão eu vou voltar atrás. Aí a gente começou a conversar e tal. E no fim ele era uma pessoa que precisava muito. Ele tinha um filho com algumas dificuldades, que precisava ir em fono toda semana, ir em médico toda semana. Ele atravessava a cidade com chuva, com frio, de bike. Ele servia domingo de manhã, domingo à noite, cantava muito, uma voz maravilhosa, sempre guerreirão ali, cara, agora com um carro para servir a família, para servir o ministério dele. Nossa, foi assim, ó, maravilhoso. Aí foi o Chevette e fiquei com tênis. Mas foi a coisa mais maravilhosa que eu vi na minha vida, assim, que eu pude realizar, sabe, assim, esse desapego, esse aprendizado. Gente, eu não estou escondendo nenhum sentimento que eu senti. Eu estou falando toda a verdade para vocês. E às vezes a gente está aqui, ó, o que eu estou vivendo, né? Peso. Tem bênçãos que estão na sua vida, mas não são suas. São bênçãos para outras pessoas. E aquela minha bênção, que era o Chevette, ela estava se tornando uma maldição na minha vida, porque enquanto o Chevette estava lá na garagem do pastor Jô, ele não alugava apartamento. Na semana que eu dei o Chevette, ele alugou o apartamento. Então, tu vê que quando a gente é egoísta, é avarento, a gente atrapalha o crescimento até de pessoas em volta da gente. Porque a gente precisa ser abençoador. Sabe por quê? Quem me deu o Chevette foi Deus, e Deus tem no céu, né? Ele ainda não abriu essa porta dessa garagem lá, né? Mas no céu deve ter uma garagem cheia de Chevette. Que provavelmente eu vou chegar lá e vou ver, brincadeira. Tem nada a ver. Mas aonde veio o meu, tem muito. Deus tem muito para nos dar. E a gente se apega, a gente é apegado. Não, é só o que eu tenho. É só isso aqui. É o do talentos lá, a parábola dos talentos. Quantos de nós estamos enterrando bênçãos com medo de perder, com medo de não ter, porque eu tenho medo de faltar? Gente, não vai faltar, sabe por quê? Quando eu e você buscamos em primeiro lugar o reino do Senhor, as demais coisas são acrescentadas na nossa vida. Quem acrescenta é o Senhor, não é a minha força. Até quando eu e você vamos ficar apegados?
e juntando lixo dentro da nossa casa. Bênçãos que não são, estão em nós, mas não são para nós. Entenda isso. Entenda isso em nome de Jesus. Quantas coisas estamos carregando que não deveria estar na nossa mão. Isso tem deixado relacionamentos pesados, casamentos, trabalho. Porque o fardo de Jesus é leve. Quando eu fiz o que eu deveria fazer, caiu sobre mim um fardo leve e eu fiquei leve. Porque não era meu. Era top, era uma bênção, era incrível, mas não era meu. Estão entendendo, gente? Amém? Outra coisa que eu aprendi. Eu jamais conseguiria fazer essa mudança sozinho. Meu Deus, foi uma loucura. Avisaram pra gente assim, com uma diferença de uma semana antes, que a casa precisava ser ocupada e já estava liberada, a gente tinha que ir, não tinha escolha. A gente estava se programando há 15 dias depois, a gente tem que fazer a mudança em 2 dias. Sozinhos, jamais iríamos fazer. O que a gente aprende com isso? Nós precisamos das pessoas. Gente precisa de gente. E a gente às vezes se isola, a gente não pede ajuda, a gente não se abre, a gente não confia nas pessoas, porque a gente acha que sabe. A gente cria uma muralha intransponível de uma fortaleza fake na nossa frente para demonstrar uma força que não existe. E isso dificulta as pessoas acessarem o nosso coração para nos ajudar nas dores que a gente está vivendo. A gente só conseguiu se mudar por causa dos amigos. Foi um monte de gente em casa, 2 dias antes, caixa e papel e saco e isso. Depois foi na mudança, a galera foi lá ajudar e vão para cima, e todo mundo ajudando a montar depois. Hoje foi gente lá em casa para me ajudar a fazer mais coisa. A gente precisa de gente. A gente não precisa de coisa. A gente precisa de pessoas. E por que muita gente não consegue viver mudanças grandes na vida? Por exemplo, um casamento que está passando uma dificuldade. Por que passa ano e nunca muda, nunca melhora, nunca acontece nada? Porque esse casal tem dificuldade de buscar alguém de confiança e abrir e pedir ajuda. E fica criando uma imagem de um casamento perfeito, que dá tudo bem, que a gente não acontece nada. Gente, olha, eu sou muito claro de dizer, eu amo a minha esposa. E a gente tem pendenga, briga, a gente se arranha, depois se agarra, é coisa linda. Coisa boa é a gente se amar depois de uma briga, né, gente? Meu Deus do céu. Se amar com raiva. Vem cá que eu estou com raiva de você. Mas eu te amo desse jeito, todo errado que tu é. Porque a gente tem que ser verdadeiro. Não tem que ficar fingindo uma imagem. Porque a gente precisa de ajuda. Sozinho a gente não muda. Então talvez tem coisas que você precisa mudar, sozinho você não vai conseguir, mas se você for humilde, ousado, para pedir ajuda, confiar em alguém. Gente, tem coisas que vai mudar na sua vida assim, com um conselho, com uma visita, com uma conversa. Só que se a gente não se permitir, se a gente sempre criar a imagem de super-heróis, de super-humanos, que a gente resolve tudo, que acho que vai passar, essa fase vai passar. Faz quanto tempo? Faz 35 anos que eu estou nessa fase. Não vai passar, porque a gente tem que ser humilde bastante para pedir ajuda. E às vezes a gente não é humilde, né? Não, vai dar jeito, vai dar certo, vai ser... Não vai mudar. Foi tão legal a mudança, que até rolou um pão com linguiça, aí já... E o pão com linguiça só aconteceu porque eu recebi a ajuda de um dos nossos membros aqui. Foi lá arrumar a churrasqueira que estava furada. Meu Deus do céu, olha o tipo da casa. A churrasqueira estava furada assim. Ia vazar fumaça para tudo quanto é lado. Eu perguntei assim, mano, tu podia dar uma olhadinha lá para nós? Assim, quem sabe um dia que tu puder ir lá, só para tapar um furinho? Cara, no dia ele foi lá e fez tudo. Quando foi, na hora da mudança, ó a linguicinha saindo com cheirinho assim. Se não tivesse ajuda, nós não iríamos nem fazer o pão com linguiça. Então, está vendo que a gente tem que ser humilde e pedir? Então, pede. Olha para o teu marido, tua esposa e diz, ei, seja humilde aí. Vamos pedir ajuda. Né? Vamos parar de se fechar dentro de uma fortaleza falsa e vamos pedir socorro, porque nós podemos clamar. Gente, Deus não vai vir pessoalmente a vossa senhoria para te ajudar. Deus vai usar pessoas para te ajudar. Deus não mandou anjo para me ajudar na mudança. Deus mandou os filhos dele para me ajudar. Deus não vai mandar... então você é a última cereja do bolo. Anjo Gabriel vai vir te ajudar. Meu Deus. Não vem.
Deus não vai vir pessoalmente te ajudar. Ele vai te mandar alguém. Quem sabe hoje você precisa de ajuda, ou quem sabe você vai ser essa ajuda para alguém. Deus usa pessoas. Estão entendendo, gente? Amém? Vão ser um pouquinho mais maleáveis, ser mais ousados e humildes, porque o Senhor quer resolver alguns dilemas que nós estamos vivendo. Só que a gente tem que ser humilde para falar. Que a gente tem vezes que eu, como pastor, às vezes eu me sinto coveiro. Só me chama para o velório. Tem que ir lá só acender a vela, fechar. Já foi o casamento, já foi a finança, já foi o sentimento, já foi a saúde, já foi tudo. Não me chamou antes. Não que eu seja um super-herói que vou te ajudar. Talvez não seja eu que vou te ajudar. Algum pastor aqui da igreja, algum líder, alguém, algum amigo. Não foque em mim não, que eu não vou dar conta de tudo também. Mas pede ajuda, pelo amor de Deus, antes que tudo aconteça de errado, antes que estoure essa bomba. Conversa, abre o seu coração, seja verdadeiro. Porque senão, gente, tu não vai sair desse problema nunca. Por último, eu percebi o quanto eu preciso de outras pessoas, né? Porque a gente não realiza nada grande sozinho. Talvez a sua vida financeira como casal poderia estar muito melhor. Só que vocês são orgulhosos e competem entre si. Existe uma batalha financeira entre vocês dois. Ou uma divisão, uma parede, ó, você paga, você faz isso, eu faço aquilo. Sabe, não tem aquela coisa assim, ó, vamos nos unir e vamos fazer o que o Senhor quer. Vamos perguntar para Deus aonde que o Senhor quer nos guiar financeiramente como um casal e vamos viver o mesmo propósito. Será que não está faltando isso no seu casamento? Talvez vocês poderiam estar vivendo uma vida muito mais extraordinária. Mas tem essa, sabe assim, essa diferença. Talvez vocês usam os filhos de vocês para guerrear entre vocês. A mãe não deixa, mas eu deixo, só para irritar. Ou então a mãe deixou, eu não deixo, só para guerrear, porque eu sou o cara. Usa os sentimentos dos filhos para guerrear. Gente, vocês não estão lutando contra o outro, vocês são o mesmo time, vocês têm que estar lutando igual. Tem um acerto meu e com aquela. Se ela disse não, por mais que eu acho que poderia ser sim, se ela disse não, eu tenho que honrar o não dela para o Estevão e para a Ana. Se ela falou assim, ó, não vai para lá. Se por mim daria, se ela falou não, no mínimo eu tenho que honrar ela. Ó, tua mãe falou que não, não vem em mim não. Se a tua mãe falou que não, o problema é teu. Mas se aí, a mãe disse não, pode ir. Cara, aí vai quebrando o relacionamento, vai dissolvendo. Aí vai criando filhos assim, que competem a atenção dos pais. Cara, isso estraga o ambiente. Então a gente tem que parar de competir dentro de casa e entender que um precisa do outro. E honrar o que o outro carrega. Tem muita esposa que trata o homem como um banana, como um adolescente. E o cara acaba se acostumando. Aí fica aquele cara impotente, incapaz, dependente de tudo que a esposa fala. Tipo, vai pra cá, vai pra lá. E é assim, a esposa olha pro cara assim, ó. E o cara, com medo da mulher. O que é isso? O que é isso? Nós somos iguais. Não tem ninguém maior e ninguém menor. Não tem ninguém melhor e ninguém pior. Nós somos dependentes um do outro. Agora, cada um tem que saber a sua função. E muitas famílias estão desequilibradas porque está um tomando a função do outro. Ou homens negligentes que não têm capacidade de suportar a responsabilidade de um homem e joga isso nas costas da mulher. E empurra uma vida pesada para que a mulher resolva tudo e decida tudo porque é ela que sabe, ela que gosta, dá essa desculpa. Mas você que tinha que estar dando direções e assumindo a responsabilidade. Sabe por quê? Nós fomos feitos fortes, homens, para suportar pressões e proteger as nossas mulheres das pressões que o mundo tem trazido. Mas tem muito casamento que a mulher está sofrendo pressão que não deveria estar sofrendo. Aí logo chega estressada em casa, cansada. Aí o bonitão chega de noite. Tua mulher está toda estourada. Como é que ela vai suportar ainda tu que nem escovar o dente para dormir, tu escova aí com a boca fedida de alho?
Nem tomou um banho para vir cheiroso para a cama de noite para agradar a tua mulher, tu vem. Aí tu acha que o reizinho chegou e a mulher tem que servir o rei. Então seja um rei. Entre na guerra. Seja o maior guerreiro da batalha. Que tu vai ter uma mulher, uma grande mulher do teu lado. Você tem que entender quanto tu depende dela. E quanto você depende dele. Estão entendendo, gente? Amém? Outra coisa que eu percebi, que nós temos amigos. E eles estão por perto. Quando eu precisei da mudança, apareceu a galera para me ajudar. Porque sabe qual é o nosso problema? A gente tem um espírito de abandono. Ai, ninguém me liga. Ai, ninguém falou comigo. Ai, ninguém me deu parabéns. Ai, ninguém fez isso. Ninguém me percebe. Ai, toda a vida a gente quer ter... Como se eu fosse um artista, né? Como se eu fosse a estrela. A estrela aqui, ó. Tá aqui, ó, Jesus. Esse aqui merece atenção. Esse aqui é o centro das atenções. E a gente quer ser o centro. Mas sabe por quê? Quando eu e você precisarmos, se ninguém lembrar de você, o que Jesus falou? Ele perguntou assim, ó. Pode uma mãe que amamenta o seu filho esquecer do seu próprio filho? É difícil, né? Mas, se por acaso essa mulher esquecer, eu não me esquecerei de ti. Então eu e você não estamos sozinhos. Isso é uma mentira que o diabo coloca na nossa mente e a gente alimenta essa mentira. Ah, que ninguém me vê, ninguém me liga, ninguém me percebe, ninguém isso, ninguém aquilo. É assim. A gente vai alimentando esse desejo falso e vai achando que ninguém me liga, que ninguém me quer, ninguém me curte, ninguém me segue, ninguém me isso, ninguém me aquilo. E aí? Só que Jesus está olhando para você, Ele te curte todo dia, Ele te olha todo dia, Ele te ama todo dia. E quando você precisar, se ninguém te ajudar, Ele vai enviar alguém que vai te ajudar, alguém que vai te suportar e vai te colocar nas costas, vai te carregar. Ele está cuidando de você e de mim. Você acredita nisso? Esse sentimento é loucura. É loucura. Nós não estamos sozinhos. E para isso tudo, gente, Deus quer colocar, Deus está propondo essa mudança em nós. Toda essa mudança de casa está causando em mim uma mudança. Eu não mudei só fisicamente, eu estou mudando espiritualmente, mentalmente. E não é agora, não vai ser agora. Ai, vou dormir, amanhã vou acordar diferente, vai estar... Não, talvez amanhã eu vou errar os mesmos erros de hoje. Mas devagarzinho Deus está olhando para mim e está propondo um caminho de mudança, um caminho de renovação do meu status original com o Senhor, para que ele seja renovado em Cristo Jesus e que eu possa ser capaz de obedecer à vontade dele.